Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, ministra, Senhor, nossa vida, nosso coração, e que o Senhor traga a realidade do céu sobre nós, Pai. Toda inquietação caia por terra, e que o nosso coração esteja voltado a Ti, conectado com o Senhor. Lava-nos com o Teu sangue, Jesus, e abençoa nossas vidas com o poder do Teu Santo Espírito. Ministra os nossos corações. Usa a minha vida também, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu favor, que eu possa ser, Pai, um instrumento em Tuas mãos nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Cristo Jesus, amém. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Salmo 103, verso 14, versão NVT. Salmo 103, 14, você pode acompanhar nos telões se você quiser. A palavra de Deus diz assim: pois Ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó, nossa estrutura é frágil, somos pó, viemos do pó e ao pó tornaremos até aí. Amados, esse texto fala a respeito da nossa natureza humana, de como fomos criados. Adão, ele foi criado do pó da terra e foi feito alma vivente, ser vivente, porque o Espírito de Deus foi ali tocado, foi dado a ele, o Senhor soprou vida sobre ele, então ele se tornou um ser vivente, mas a nossa natureza é humana, é fraca. A nossa vida, nós temos prazo de validade, então, pó nós somos e ao pó nós tornaremos. A palavra de hoje vai falar a respeito da tricotomia. E o que é a tricotomia? Essa palavra difícil, é a composição de corpo, alma e espírito. Todos nós somos seres tricotômicos, ou seja, temos corpo, temos matéria, temos pó, temos alma e também temos espírito. E nós precisamos ter esse entendimento de que o equilíbrio dessas três coisas, do corpo, da alma e do espírito, faz com que eu e você tenhamos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida que segue os padrões do Senhor. Nós não podemos pender apenas para o lado da carne ou para o lado da alma, porque se formos para esse lado, nós corremos o sério risco de acabarmos nos perdendo. Cuidar do corpo é extremamente importante, um corpo saudável, um corpo ativo, livre de impedimentos, de doenças, de fraquezas. Eles te auxiliam, ele te auxilia, esse corpo saudável, ele te empurra para mais perto de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando você tem um corpo livre de qualquer impedimento, de qualquer bloqueio, de qualquer doença, você tem a maior facilidade para se relacionar com Deus, porque quem já passou por grandes momentos de dores aqui, levanta a mão. Bastante gente, né? Dor, você por exemplo quando quebra um braço, uma perna, dor nas costas, enfim, dores de cabeça, enxaqueca, isso tudo são impedimentos que vêm muitas vezes, obviamente que eu estou falando de dores naturais, mas são impedimentos que nós temos de buscar a Deus. Você com uma enxaqueca ou com uma dor de cabeça não é o mesmo sem enxaqueca e sem dor de cabeça. É muito difícil você se concentrar para ler um texto se você não consegue nem abrir o olho com enxaqueca, sim ou não? Você que não está com dor nas costas, você tem que arrumar um melhor jeito de deitar no chão, deitar na sua cama, enfim, a dor, ela te atrapalha, ela se torna assim, um impedimento de você buscar a Deus. Mas também, as dores do nosso corpo, são também uma motivação para buscarmos a Deus, porque muitos momentos de dores que nós passamos, são momentos onde nós mais nos apegamos em Deus, é os momentos onde nós mais dependemos, é os momentos onde nós mais clamamos: Senhor me cura, Senhor me restaura, Senhor faz a obra na minha vida, Senhor tira essa dor do meu ombro, do meu braço, Senhor vem com o teu poder, com o teu bálsamo sobre a minha vida. Então esses dias também são dias onde nós mais nos aproximamos de Deus. Todos nós vamos estar cansados depois de uma semana de trabalho, depois de um dia corrido,
final do ano está chegando, nós já passamos muitas coisas durante o ano todo, você está quase no sprint final, no momento final da corrida, para virar o ano, ou seja, você está cansado, muitas coisas aconteceram durante o ano, só que esse tipo de cansaço físico não pode nos atrapalhar de buscarmos a Deus. Pessoas que vivem cansadas ou extremamente cansadas, elas tendem a ficar estressadas, elas tendem a sair ali do seu ritmo normal e até mesmo do seu equilíbrio de vida. Por isso nós temos que ter a consciência de que Deus, Ele deseja trabalhar dentro de nós, e Deus deseja trabalhar dentro dessa tricotomia. Ele quer que o nosso corpo esteja bem, que o nosso corpo esteja saudável, que a nossa alma esteja saudável e que o nosso espírito esteja conectado com o dele, amém ou não? Então nós precisamos ter essa consciência de que eu preciso cuidar também do meu templo, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar aqui do meu ser natural, para que eu também possa me aproximar de Deus. Porque se você vive com problemas, com dores, você precisa procurar um médico, você precisa buscar um tratamento. Se você tem doenças hereditárias, por exemplo, ou pessoas da sua família que teve isso, aquilo ou aquilo outro, você deve tomar cuidado para essa doença hereditária também não vir sobre a tua vida. Enfim, são situações que você precisa se cuidar, não comer muito doce, não comer muita gordura, né? Praticar exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. Isso são coisas que nós já sabemos, mas muitas vezes não praticamos. E um corpo natural, um corpo que está ativo, e um corpo que está sendo bem cuidado, é um corpo que se movimenta em busca de Deus, porque é muito melhor, é muito mais fácil você ter uma conexão com Deus, com o teu corpo ativo, com o teu corpo ali na sua plena, no seu perfeito estado natural, do que com um corpo cansado, estressado, com dores, enfim, como eu acabei de dizer, tudo isso é empecilhos muitas vezes de você buscar a Deus, são bloqueios muitas vezes de você buscar Deus. Você chega em casa cansado, estressado depois de dia de trabalho, muitas vezes você vai falar, hoje não vou ler a Bíblia, não, hoje não quero saber de nada, eu vou fechar uma porta no meu quarto e vou dormir. Ou seja, são empecilhos que muitas vezes acabam se tornando rotinas, porque todo mundo está cansado, amados, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui estuda, ou a maior parte estuda, tem donas de casa que tem trabalho dobrado, de cuidar da casa e dos filhos, tem mulheres que cuidam da casa e dos filhos e ainda trabalho triplicado, todo mundo está cansado. Chega numa sexta-feira, numa quinta-feira, você pergunta, ei irmão, como é que você está? Estou cansado, é natural. O oposto seria diferente, porque todos nós trabalhamos, temos que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, pagar nossas contas. Então, hora ou outra, vamos estar um pouco mais cansados, e hora ou outra vamos estar mais tranquilos. Você já pegou aquela semana que você parece que vai arrastando a bota para trabalhar, quando você vai cansado a semana inteira, você não sabe o que está acontecendo, você fala, meu Deus, mas essa semana está mais difícil para mim, eu estou mais cansado. Quem já passou por isso? Amém? Eu essa semana estou assim, falei, Jesus amado, o que aconteceu? Eu tive meio com resfriado, comecei a tomar um remédio de gripe, e esses remédios derrubam a gente, e se eu não encostar eu estou dormindo, né? Esses dias, porque tem semanas que você está mais cansado, tem semanas que você está mais ali morto, né? Tem gente que já é assim por natureza, sim ou não? Tem gente que sempre está morto, sempre está cansado, parece um velho, né, de 120 anos, mas tem só apenas 20, né? Você conhece uma pessoa assim? Não olha para ela agora, amém ou não? Não olha para ela agora, você pensa nela, mas não olha. Eu conheço o Raul, ele é assim, amém ou não? Então, mas não podia falar o nome dele, agora já foi. É um velho, né? Tem 30 e poucos anos, mais novo que eu, se abusar, mas é um velho, né? Tiozão, deve usar pantufa em casa, né? Não pode botar os pés no chão gelado, que fica com o nariz ruim. Não pode tomar um vento mais forte, que já fica com sinusite. É assim. E eu não estou mentindo, amém ou não? E, amados, nós, como eu disse, vamos ter momentos que vamos passar por dias mais cansados, mais estressados, mais ali onde você está mais com uma onça parda, querendo atacar alguém. Não olha para tua mulher, amém ou não? Você que está vendo uma onça parda do teu lado aí, uma onça pintada, que de repente seja tua mulher, talvez até esteja vestida de onça, que não quer nem olhar, e aí ela está nervosa, né? Nesses dias de como é que fala? De
aqueles dias da mulher, né? TPM, né, da mulher, né? Então, são dias, amados, difíceis muitas vezes, né? Mas que passam, né? Dias difíceis passam. E nós precisamos ter a certeza em Deus que a nossa maior luta, vira para a pessoa bonita que está aí do seu lado e falar para ela assim: não é com o nosso pó, fala para ela, ou com a nossa estrutura, fala para ela, mas a nossa maior luta é na mente. Talvez você concorde comigo nisso, mas você vê o que a Bíblia diz. Abre lá em Romanos capítulo 8, versos 5 ao 10. Primeiramente nós vamos ver o texto que fala a respeito da luta da carne com o espírito. Depois nós vamos para a alma. Nós vamos discorrer aqui sobre carne, ou seja, corpo, alma e depois espírito. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se nós estamos em Cristo, a Bíblia vai falar que nós somos uma nova criatura e devemos viver em novidade de vida. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia está dizendo, se o Espírito de Cristo habita em nós, ele mortifica os feitos da carne, ou seja, as obras da carne. Se nós estamos buscando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e tendo uma conexão com o Espírito Santo, isso vai fazendo com que a nossa vontade carnal, com que a nossa natureza carnal, ela vai sendo dominada, ela vai sendo controlada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então o Espírito de Deus, ele vai ser maior, ele vai dominar sobre a vontade da carne. E se nós vivemos apenas pela carne, se vivemos apenas pelas coisas da carne, pela nossa voracidade, pela nossa natureza humana, nós só vamos ter uma inimizade contra Deus. Então, a sua carne, você precisa entender isso, que a sua carne não vai ter vontade de buscar a Deus, porque a sua carne é natural, é natureza humana, e como eu disse, nós somos pecaminosos, somos seres que pecaram e carecem da glória de Deus, nós somos ali falhos, nós somos homens e mulheres que precisam de um resgatador, de um salvador, que é Jesus Cristo. Então a nossa natureza carnal é fraca, é falha. O próprio Jesus fala, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. A carne, o espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca. Por isso a nossa natureza, como eu comecei dizendo, ela é pó, ela é barro. A nossa natureza carnal é falha. Por isso nós precisamos ter a consciência de que eu preciso ter uma conexão com o Espírito de Deus, eu preciso ter uma conexão com o Espírito Santo, para que o Espírito de Deus venha sobressair sobre a minha vontade carnal, que é má. Como Paulo fala, eu quero fazer o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele me sobrevém, ou seja, há uma luta constante. E muitas vezes vem muitos pensamentos sobre a nossa mente. Quem aqui, já em algum dia que estava de boa, moscando, veio pensamento sobre a tua cabeça, que você falou assim, Jesus amado, o que é isso? Quem já passou por isso? Ou em sonho, você está dormindo e vem um pensamento ou um sonho sobre a tua cabeça, que você fala, você acordou assustado, você fala, Jesus, eu nunca vivi isso, nem quero. Dr. Russell Shedd dizia que esses pensamentos que vêm sobre a nossa mente, que muitas vezes são malignos, são os dardos inflamados do maligno, que vêm na nossa mente. E como que eu reseto, como eu me protejo desses dardos inflamados do maligno? Através do escudo da fé. Por isso, Deus, Ele nos capacita e nos coloca em nós uma armadura espiritual, para que a gente possa resistir os ataques do inimigo. Então, muitas pessoas,
elas não conseguem ter o discernimento espiritual de que nem tudo que ela pensa ela pode falar. Quando você fala, você materializa. Então tem muitas coisas que e a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Tem muitas vezes em pensamento sobre a tua cabeça que você acaba falando, materializando, que não era nem para você abrir a boca. Tem um livro da Joyce Meyer que diz assim: eu e minha boca grande. Porque muitas vezes nós falamos coisas que nem deveríamos falar. São dardos inflamados que vieram sobre a nossa mente, e que muitas vezes nós soltamos aquilo. E palavras, elas podem gerar vida ou podem gerar morte. E eu posso te dizer uma coisa: quando você está brigando com a tua esposa, quando você está nervoso, quando você está estressado, o que mais Satanás lança sobre a tua mente são dardos inflamados. Quando você está magoado com alguém, quando você está triste com alguém, quando você foi ferido por alguém, o que mais vem sobre a tua mente são dardos inflamados. E muitas vezes você fica pensando: puxa, por que eu não falei aquilo? Nossa, se eu tivesse encontrado com aquela pessoa, hoje eu falaria aquilo, hoje eu falaria aquilo outro. Deixa ela voltar aqui para lá ver, eu vou falar isso e aquilo. Materialização dos dardos inflamados de Satanás. Em outras palavras, ser boca do inferno na terra. Nós precisamos ter um discernimento de que nem tudo que eu penso eu posso falar. Você está lá no seu trabalho, teu chefe manda você fazer um negócio, daqui a pouco ele vem e manda você fazer outro, daqui a pouco ele manda você fazer outro. Quem já passou por isso? Você vai, se prepara para trabalhar aqui, você está aqui jogando, ele fala: muda para lá, você vai. Daqui a pouco ele fala: muda para lá de novo, aí você vai. Chega uma hora que você fala: meu Deus do céu, cara, esse cara... Mas você fala? Você fala para o seu chefe? Não, sabe por que você não fala? Senão você perde seu emprego. Nós temos discernimento muitas vezes para as coisas naturais e não temos discernimento para as coisas espirituais. Nós discernimos o que fazer ou não naturalmente, e muitas vezes não discernimos os ataques das trevas que vêm sobre a nossa mente de forma espiritual. Estamos constantemente numa batalha espiritual entre a carne e o espírito, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade humana. Só que a nossa maior batalha é aqui, na nossa mente, na nossa alma. E o que é a alma? A alma são emoções, a alma é composta de emoções, sejam saudáveis ou não, equilibradas. A alma, ela pode ser feita de um excesso pode ser composta de um excesso de passado. A nossa alma é a nossa psique. Alma significa psique no grego, ou a nossa psique, que significa o quê? O nosso cérebro, a sede do nosso intelecto, dos nossos pensamentos. A alma é o nosso ser imaterial. A alma é uma vida física, mas imaterial, composta de sentimentos, de lembranças e de memórias. A sua alma é o que o seu cérebro faz. Por isso que nós, como igreja, precisamos ter um cabeça da igreja. Quem que é o cabeça da igreja? Cristo Jesus. Nós somos o corpo, mas Ele é o cabeça, porque é o cérebro, a mente, é que governa todas as funções e ações do corpo. E a nossa alma, ou a nossa psique no grego, é tudo que compõe as nossas emoções. E se eu e você não tivermos um equilíbrio emocional, se nós não soubermos desenvolver uma inteligência emocional para viver em paz comigo mesmo e em paz com os outros, eu tenho a forte tendência de ser levado por Satanás, ou até mesmo me tornar refém dos meus próprios sentimentos e das minhas próprias emoções. A Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é falho e também ele é enganoso. Então, se eu for levado apenas pelas minhas emoções, eu posso quebrar a minha cara, eu posso me dar mal. As minhas emoções, muitas vezes, elas vão pender para atender uma vontade carnal. As minhas emoções, muitas vezes, elas querem as coisas rápidas, elas querem as coisas que me satisfaz de uma maneira rápida, de uma maneira oportuna.
A nossa alma, ela deseja ali as coisas fáceis. E o nosso cérebro, como ele é dividido em partes, cada um tem uma função, tem o córtex frontal, tem a região aqui, atrás, aqui nós temos a parte da razão, aqui os sentimentos, tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, o lado da razão e da lógica, o lado da criatividade. Tudo isso, amados, nós temos que ter a consciência de que o cérebro nada mais é do que a nossa alma. A nossa alma é o que o nosso cérebro faz. Então todos os sentimentos, as memórias, intelecto, pensamento, uma vida física, só que imaterial, essa é a nossa alma. E olha o que Davi fala no Salmos 42, como se ele estivesse numa espécie de discussão com a sua alma. Olha o que Davi fala, 42:1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me, olha só, é um composto aqui. Lembro-me das coisas que dentro de mim me derramava a alma, e de como passava eu a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós vemos Davi em todo o Salmo 42 como uma espécie, como eu disse, de discussão com a sua alma. Ele fala: a minha alma tem sede de Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por Deus, a minha alma tem sede de Deus. Depois ele começa a dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Olha que mix de emoção. Uma hora ele queria Deus, uma hora ele se lembrava da procissão até a casa de Deus, outra hora ele dizia que as lágrimas tinham sido o seu alimento de dia e de noite. Então a alma é tudo que compõe o nosso ser interior, e também é o nosso cérebro, que está composto ali de lembranças, memórias e de uma vida física, mas imaterial. E Davi sabia que ele precisava se apegar em Deus para que ele não vivesse de forma abatida. Por isso que ele pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Ele trazia para Deus a sua alma, ele trazia a sua alma para o lugar correto, ele trazia a sua alma para uma estabilidade, para um equilíbrio, para que ele não fosse governado pelas suas emoções. Enfrentamos lutas na mente, batalhas na mente, ou seja, na nossa alma, constantemente. Satanás tenta colocar fortaleza sobre a nossa mente, a fim de nos aprisionar em experiências ruins, em momentos traumatizantes, em dores, experiências negativas, medo, passado ou limitações. Muito do que nós somos hoje são traumas que nós vivemos do passado, limitações que nos impuseram, medo que colocaram em nós. Nós não nascemos amedrontados, nós não nascemos aterrorizados com alguma coisa ou com trauma, não nascemos com isso. Mas existem certas circunstâncias que vão sendo colocadas diante de nós, que vão nos traumatizando, que vão nos ferindo. Palavras dos nossos pais, das nossas pessoas que muitas vezes são referências para nossas vidas, traumas que passamos na infância, bullying, que na época não tinha isso na escola, não era chamado disso, mas zoeiras que fizeram contra nós na escola, que nos marcaram. Pessoas que sofreram ali abusos emocionais, abusos físicos. Tudo isso faz com que as pessoas, elas vão se trancando dentro de si mesmas, elas vão se fechando. Sentimentos como: eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou digno, quem sou eu na fila do pão? São situações que nós passamos principalmente na infância e que hoje se tornaram a nossa luta na fase adulta. Então a nossa alma, ela precisa
ser aquietada, para que o Espírito de Deus venha sobre nós e traga as verdades do céu sobre as nossas vidas. E por mais que você, assim como eu, tenha passado por experiências negativas durante a sua história, durante a sua vida, que te traumatizaram, que te trouxeram dor, existe um Deus que te envolve com um amor verdadeiro e com um amor real, e através do amor e do sacrifício do sangue de Jesus na cruz, derramado sobre a tua vida, Ele tem poder para quebrar tudo isso em nome de Jesus. O Senhor, amados, quando nós nos conectamos com o Espírito, todas as falácias do inimigo, ela vai caindo por terra. Então, qual é o desejo e o trabalho de Satanás para nos aprisionar a uma vida emocionalmente falida? É que você se distancie do Espírito de Deus. Quanto mais você estiver longe do Espírito de Deus e da palavra, mais você vai estar firmado nas suas próprias convicções, que muitas vezes nem suas são, mas que foram impostas e implantadas em você quando você ainda era uma criança. Quem aqui desvia o chinelo porque dá azar o chinelo de barriga para baixo? Quem aqui não toma manga com leite? Quem cresceu com medo do homem do saco? Com cantigas, né? Que diziam, boi da cara preta. Se bem que nem isso pode falar mais, tem que mudar essa canção também, boi da cara preta, não pode mudar mais, não pode falar mais nada, que agora tudo é preconceito, é racismo. Boi da cara neutra, ó. Então, são situações que vieram sobre a tua vida, que muitas vezes te travaram e que você pratica até isso até hoje. Traumas do passado, que você carrega como se fosse uma corda, sendo passada de geração para geração, e que você não soltou essa corda e não quebrou isso antes. Por isso nós temos que ter esse entendimento, que a nossa maior luta é aqui, amados, na mente. Onde que Satanás vai atacar os nossos filhos? Aqui, ó, na mente. Por isso que eles bombardeiam nossos filhos de informação, com a internet, com o YouTube, com tudo. Eles bombardeiam eles de informação, e eles não têm capacidade, o cérebro deles não está completamente formado. Aos 20 e aos 21 anos, é que o cérebro está completamente formado, na fase adulta. Então o cérebro da criança não está completamente formado, e ele vai sendo bombardeado de informações, para que eles comecem a entender que aquilo que está sendo dito para eles é uma verdade. Toda vez que eu vou assistir Netflix com meus filhos, eu coloco lá e fico pesquisando em alguns minutos para tentar achar alguma coisa que preste. E o que mais está tendo hoje é, dentro de uma programação preditiva, está tendo homens que são meio homens e meio animais, todo bonitinho, com o chifrinho saindo, parecendo um alce. Programação preditiva, isso. E aliens, extraterrestres. E eu falo para meus filhos, olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é para enganar vocês. Você não pode dizer para o seu filho apenas que ele não pode ver ou fazer. Você tem que ensinar ele por que ele não pode fazer. E aí, isso tudo vai sendo colocado na mente das crianças, a fim de que a sua mente seja cauterizada. E isso é sério, amados. Porque nós temos que ter a consciência de que as nossas emoções, a nossa alma vive numa constante luta, e ela precisa ser levada à obediência de Cristo. Cristo é o parâmetro, Jesus e a sua palavra é o parâmetro. Então nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, não somos levados por nenhuma fantasia, ou por nenhuma emoção, nem por um conto de fada, ou por alguma coisa que nos disseram. Nós levamos a nossa mente, o nosso coração cativos a Jesus Cristo, amém, amados? Vocês estão aí, amém, igreja? Estou me esforçando, minha voz está ruim aqui, me ajude. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Olha o que a Bíblia diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, em sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós
sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, amados, a nossa arma, nós não andamos segundo a carne, a Bíblia fala, nós militamos, e a arma das nossas milícias não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, bloqueios emocionais que vêm sobre as nossas vidas são fortalezas que vêm na mente, ou seja, no nosso coração, nas nossas emoções. Fortalezas que Satanás, quando ele consegue entrar dentro dessa fortaleza, ele faz da nossa mente um playground, falando das nossas limitações, nos acusando. Então essas fortalezas precisam ser quebradas em Deus, porque nós temos essas armas espirituais da parte de Jesus Cristo, que nos dá autoridade para quebrar essas fortalezas e anular os sofismas, amém, amados? O que é sofisma? Lógica. A palavra sofisma no grego significa lógica, cálculo, e tudo aquilo que é hostil à fé cristã. Sabe aquela pessoa que é lógica, ela quer entender o batismo com o Espírito Santo como 2 mais 2 é 4? Não tem lógica. A loucura de Deus é maior que a sabedoria de todos os homens, e Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então não tente entender a Deus, a nossa mente não tem capacidade para isso, e isso que a gente não usa nem mais que 10% da nossa mentalidade. Então não tem como entender a mentalidade daquele que criou os céus e a terra. Por isso nós temos que ter a consciência de que a lógica, o cálculo, ela acaba se tornando uma hostilidade à fé cristã. Então pessoas que querem provar por A mais B, X ou Y, certas coisas espirituais, eu estou dizendo, porque muitos relatos da Bíblia, muitas evidências da Bíblia conseguimos provar por A mais B, por 1 mais 1, por 2 mais 2, o que aconteceu, mas muitas experiências espirituais, muitas situações espirituais, nós não conseguimos de forma lógica provar isso. Como é que Jesus andou sobre as águas? Nós não somos levados por essa lógica humana, que ela é hostil à nossa fé cristã. Então quando você se tornou muito lógico demais, ou quando você se torna muito lógico demais, isso acaba se tornando algo que te impede de viver coisas espirituais, te impede de viver situações que venham tocar de forma espiritual a tua vida, porque existem coisas que não tem explicação que Deus faz. Existem situações que Deus manifesta a sua glória, o seu poder, a sua divindade, a sua natureza dos céus, que é a tua glória, que nós não conseguimos explicar por A mais B. E toda barreira, que é a altivez de espírito, a altivez é a palavra grega para barreira elevada. Então toda barreira que vai sendo colocada sobre as nossas vidas, junto com a lógica, que é hostil à fé cristã, sofismas e altivez de espírito, tudo isso é anulado através do conhecimento de Deus. Olha que a Bíblia fala: anulando nós sofismas e toda altivez, ou seja, toda barreira elevada que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então nós levamos na nossa mente, as nossas emoções, à obediência de Jesus, porque Jesus também teve que lutar contra a sua própria alma. Quando ele estava no Getsêmani, a sua alma gritava: não vai. As pessoas almáticas que estavam do lado dele falavam: não, Jesus, não se entrega. Pedro fala: não, você não vai para a cruz. O Pedro almático pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus, ele não estava sendo governado pelas suas emoções, por isso que ele diz: não seja feita conforme a minha vontade, mas como a tua que está nos céus. Ou seja, ele coloca a sua vida em obediência a Deus. Imagine Jesus, 40 dias no deserto, sem comer pão, 40 dias de um jejum, e ele teve fome. O que Satanás apresenta para ele? Transforma essas pedras em pães. Era o que ele precisava para saciar a tua alma e também o teu corpo, saciar a sua emoção de se sentir ali saciado, e também saciar o teu corpo físico, que estava 40 dias sem comer. E o que Jesus fala?
nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, no momento da sua fragilidade humana e na sua fragilidade emocional, almática, Jesus volta a sua vida para onde? Para Deus e para a palavra. Então é isso que nós precisamos entender. Quando vem pensamentos contra nossas vidas, dardos inflamados sobre a nossa mente, nós precisamos levar tudo isso cativo ao nosso pensamento a Deus. A nossa mente não pode aceitar esses pensamentos, nós não podemos materializar esses pensamentos ruins, negativos, que muitas vezes são destruidores. Nós não podemos aceitar esses pensamentos que vêm sobre a nossa mente. Nós temos que nos apegar em algo, e esse algo é Cristo, amém, igreja? Porque muitas pessoas hoje estão pensando apenas em cuidar do corpo e cuidar da alma. E é importante dentro da tricotomia do espírito, a tricotomia do nosso corpo, que é corpo, alma e espírito. Você precisa sim cuidar do seu corpo, eu falei sobre isso. Você precisa entender sua alma, e eu estou falando sobre isso. Mas você não pode rejeitar o espírito. Porque se você apenas cuida do corpo e da alma, eu vou para academia, eu faço crossfit, eu corro na rua, eu pratico esportes, eu levanto ferro, eu faço jiu-jitsu, eu luto capoeira, tudo bem, você está cuidando do seu corpo, legal, eu me alimento bem, glória a Deus, você não faz mais que sua parte. Eu estou fazendo terapia, eu cultivo bons momentos, eu tenho alegria e felicidade de estar com as pessoas que eu amo. Dentro do meu ciclo de pessoas eu só envolvo quem eu gosto. Legal, você está cuidando da sua alma. Eu falo o que eu penso, eu não guardo sentimentos, eu não guardo mais palavras para mim, eu não meço mais minhas palavras. Você está cuidando da sua alma. Por isso que a psicologia fala para você fazer isso. Mas e o teu espírito? Muitas pessoas têm descartado o espírito, têm cuidado muito bem da alma, têm cuidado muito bem do corpo, mas não tem cuidado do seu espírito e não tem conectado o seu espírito com Deus. Por isso, desde a antiguidade, depois quando você chegar na sua casa, você procura sobre glândula pineal, que eu não vou me estender falando disso agora. Os antigos egípcios acreditavam que existe uma glândula que existe no nosso cérebro, chamada glândula pineal, que ela é responsável por você se conectar com Deus. E essa glândula, quando não utilizada, ela é calcificada. Em desenhos egípcios, em vários momentos você vê desenhos de glândulas pineais. Allan Kardec, o fundador do espiritismo, em seus livros Evangelho segundo Allan Kardec, ele diz sobre a glândula pineal, que segundo um kardecista seria o lugar onde ele consegue encontrar a luz ou a espiritualidade. O mundo faz isso, os egípcios faziam isso, os espíritas fazem isso, e muitas vezes os crentes nem a Bíblia leem. Hoje a igreja está infestada de pessoas que não leem a Bíblia, que não oram, mas que estão com a sua vida em dia na terapia, cultivando bons momentos e cuidando do corpo e da alma. Por isso, você precisa ter o entendimento de que seu espírito clama por Deus, e você não pode perder essa conexão da sua alma, que é o teu cérebro, com o Criador, com o céu. Você vai na psicóloga e vai falar para você precisa contemplar, você precisa olhar mais para a natureza. Coloca a sua água na beira da praia, seu pé na beira da praia, contemple a natureza. O que é isso? O que é contemplação? Olhar para Deus, reconhecer a mão dEle, reconhecer quem Ele é. Então o homem que não entende que ele sim precisa cuidar do corpo, sim, ele precisa cuidar da alma, até mesmo porque existem situações clínicas que você chega a um ponto que você precisa se tratar com remédio. Isso é e faz parte da vida também. Se você chegou num ponto de uma depressão, de uma crise, onde você pode se tratar tem que se tratar com remédios, não fique acanhado por isso, busque um profissional e faça assim a tua parte.
Mas você precisa entender que não é só isso. Não é só cuidar do corpo, não é só tomar medicamentos, não é só fazer terapia. Você precisa se conectar com o Espírito Santo de Deus, porque existe uma parte dentro de você que clama por isso, amém, amados? Nós não podemos viver como pessoas comuns, que fazem as mesmas coisas, que diz, eu vou na igreja uma vez por mês, eu vou na igreja 2 vezes no mês, e tá bom. Não é sobre vir apenas com constância nos cultos, não é sobre isso, é sobre uma vida diante do altar do Altíssimo, é sobre uma vida que se submete às vontades de Deus, é sobre uma vida que leva o seu pensamento e o governo da sua alma e da sua carne, da sua estrutura física ao governo de Jesus Cristo. Eu quero fazer muitas vezes aquilo, mas eu não faço, porque eu levo a minha vida ao governo de Cristo Jesus. Eu queria responder aquela pessoa daquele jeito, eu queria dar o troco daquela forma, mas eu levo a minha vida ao governo de Cristo. Eu sou um escravo de Jesus Cristo e a minha alma é uma escrava dele. Nós voltamos a nossa mente para Ele, para que o governo do Espírito venha reinar em nós, para que não tenhamos a nossa mente cauterizada. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, estou encerrando, 1 Timóteo capítulo 4, verso do 1 ao 2, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quem tem ouvidos ouça, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Apostatarão. O que é apostatar, amados? Se esquecer da fé. Apostatar é você deixar para trás tudo aquilo que um dia você viveu. E esses que vão se apostatar, olha o que a Bíblia diz, eles vão se apostatar para obedecer espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amados, nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas deste mundo. Certo dia minha esposa foi na psicóloga e ela falou, puxa, eu estou com uma técnica nova aí, se você quiser eu tento aplicar em você. Eu falei, me mostra qual que é a técnica, porque eu estudo psicologia, não sou formado, mas estudo psicologia infantil, cérebro da criança. Me mostra qual é essa técnica. Eu estudei sobre Freud e sei quem ele é. Qual que é essa técnica? Com um nome diferente. Era uma técnica freudiana, a mesma técnica que Freud usava, de hipnose. Para gerar em você regressão. Me prova na palavra de Deus que isso é bíblico. Muitos momentos nós somos enganados por situações que às vezes sem perceber estamos sendo levados como por ventos de doutrina. Freud, nas suas técnicas de psicanálise, como o pai da psicanálise, nas suas técnicas de hipnose, ele ficava com aquela bússola para que a pessoa ficasse mexendo. Hoje não tem mais bússola. Hoje a técnica de hipnose diz só para você mexer o olho para um lado e para o outro. E muitas vezes no toque físico, a pessoa entra dentro da sua alma e tem o governo da sua alma. Isso é maligno, amados. E muitas vezes nós temos sido levados a mentiras de Satanás, a espíritos enganadores. Porque Satanás, ele quer corromper aqueles que estão na igreja. Satanás não está nem aí para quem não se converteu. Você precisa entender que Satanás também e demônios, os mais fortes, entram dentro da igreja para roubar a semente que é pregada. A palavra está sendo pregada e muitas pessoas ficam, não, isso não é verdade, isso não é para mim. É Satanás roubando a semente.
Ah, eu não concordo, isso não é verdade, isso aí é Satanás roubando a semente. O que a Bíblia fala? A semente, uma cai sobre a areia, outra cai sobre a rocha, outra cai sobre a pedra, sobre os espinhos, e outra cai no solo fértil, e só a que cai no solo fértil cresce a 30, 60 e a 100 por um. O que é o solo fértil? O nosso coração. Então, nós não podemos ser levados por engano, porque esses enganos cauterizam a nossa consciência. O que a Eva fez, ou melhor, o que a serpente fez com a Eva? Enganou. E como que ela enganou a Eva? Como que a serpente enganou a Eva? Falando que Deus não tinha tanto poder assim para matá-la. Não pega nada, você pode realmente comer do fruto, não vai acontecer nada com você. Diminuindo o poder de Deus e colocando o poder de decisão sobre ela. E nós precisamos ter a consciência de que nós temos que ter as nossas decisões não taxadas nas nossas emoções, não na nossa carne, mas em Deus. A mente cauterizada, a cauterização é uma cirurgia, que você quebra o tecido, queima o tecido, marca o tecido da pele. No original, no grego, significa que as almas, quando são cauterizadas, elas se tornam insensíveis ao Espírito de Deus. Marcas do pecado que insensibilizam a nossa alma de ter esse entendimento do que é certo e o que é errado. Quem aqui já pecou e ficou triste porque pecou? Levanta a mão. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que se entristece quando eu e você erra. Quem aqui brigou com a esposa e depois foi igual um cachorrinho pedir perdão? Tá bom. O Espírito Santo falou, você errou, você foi bruto, você foi grosso, você foi ignorante, volta lá e pede perdão, tá certo, a vida é assim. A mente cauterizada é quando você erra e já não sente mais o peso do pecado. A mente cauterizada, você já viu aqueles serial killers? Ou algum vídeo de internet que o cara matou, você fala, você matou? Eu falo, matei. Por que você matou? Está com vontade. Mente cauterizada, ele não sente o peso do pecado, o pecado já não dói mais. Então para ele matar uma pessoa, matar um cachorro, para ele não tem diferença nenhuma. E é isso que o pecado faz na cauterização da mente. Uma hora você sente o peso por errar, outra hora já não sente mais. Uma hora você sente o peso por estar fazendo alguma coisa errada, outra hora já não sente mais. É como o pecado de pornografia. Quem enfrenta problemas com isso? Você acaba o ato, você se arrepende do que você fez, e você fala, não vou fazer mais. E o que acontece? Novamente você cai no mesmo pecado, e deixa de ser arrependimento, se torna um remorso. Por quê? Mente cauterizada. Você já não sente mais a dor do pecado, de tanto que você pratica. Somente uma vida obediente a Cristo e obediente ao Espírito de Deus e à palavra é liberta das coisas que nos escravizam. E nós precisamos ter isso como nosso lema do nosso coração. Senhor, eu não quero mais viver segundo a minha vontade humana. Eu quero viver uma vida conectada com o Senhor. Para encerrar, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 46 ao 49. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais terrenos, e como é o homem celestial, também são celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Amém, amados? Nós devemos trazer a imagem de Cristo sobre as nossas vidas, deixar o que é terreno, deixar o que é natural, e nos apegarmos no ser espiritual, num ser celestial que é o nosso Jesus Cristo. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu, perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou.
ter compaixão das pessoas como Ele teve. Essa é a nossa chamada como igreja, essa é a nossa chamada como filhos de Deus, manifestar o Filho de Deus sobre a terra, ser um pequeno Cristo, não mais governado sobre a nossa vontade, não mais governado sobre a nossa mente, ou sobre a nossa alma, mas andamos segundo o Espírito. E como que eu me conecto com Deus? Pastor, como que eu consigo largar essas mazelas do pecado, essa inconsequência muitas vezes emocional? Como que eu consigo isso? Amados, não existe o beabá para você fazer isso, mas existe uma maneira bíblica que nós aprendemos, que não foge da leitura da palavra, da leitura das coisas bíblicas, livros bíblicos, coisas que exaltam o nome de Deus. A oração, o jejum, a adoração no secreto e a adoração congregacional. Essas 4 coisas, leitura da palavra e leitura bíblica, oração, jejum, adoração no secreto e adoração congregacional, que é o que nós fazemos aqui, essas são as nossas armas em Deus, para destruir as fortalezas. O Senhor nos reveste de uma armadura, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e o calçado da preparação do Evangelho da paz, porque eu e você estamos numa guerra espiritual constantemente, e nós precisamos nos posicionar mediante a isso, nos apegando em Cristo, nos apegando na sua palavra e vivendo para Ele todos os dias das nossas vidas, amém, amados? Essa é a nossa ferramenta, essa é a nossa maior arma, para vivermos para Ele e para mortificarmos os feitos do nosso corpo e as vontades da nossa alma. Porque se a nossa alma governar sobre nós, todo dia você vai pensar em desistir, todo problema que você tiver na igreja você vai querer ir embora, todo problema que você tiver você não vai olhar na cara do teu irmão, ou seja, a tua alma governando, a tua carne governando só te leva para corrupção, só te leva para tragédia, só te leva para longe de Deus. Agora, quando o Espírito governa, quando o Espírito toma conta da sua vida, você se torna esse homem celestial, essa mulher celestial. As coisas deste mundo já não importam mais tanto para você. Você tem um novo olhar para as coisas. É como se Deus te colocasse novos olhos, um óculos espiritual, que você olha para as coisas e você já não vê mais como as pessoas veem. Muitas vezes as pessoas veem dificuldade, você vê oportunidade. Você olha de maneira diferente para as coisas. Ontem eu estava no shopping com meus filhos. De repente, no parquinho, uma mulher começa a gritar para mim, endemoniada, começa a apontar o dedo na cara do jovem que estava trabalhando no parquinho, porque o filho dela não tinha altura para entrar no brinquedão. E ela começou a gritar, apontar o dedo, e se não tivesse uma barreira, ela tinha voado para cima do cara. E eu vi a cara de choro daquele menino. Eu olhei para outro menino que também trabalhava no shopping, o menino quase chorando, e a mulher gritando, já vem aquele sentimento ruim de que vai acontecer alguma coisa errada. Eu me afastei os meus filhos, esperei o demônio ir embora, me posicionei perto dele e disse assim: filho, não leve para o seu coração as palavras que disseram para você. Ele pegou na minha mão, perguntou meu nome, ele falou assim: isso é muito importante que você está fazendo por mim. Eu disse: você não tem nada a ver com a vida ruim dessa mulher. Se a vida dela está ruim, não é problema seu. Não leve para o teu coração as palavras que ela te disse. Você está aqui fazendo o seu trabalho, já são quase 10 da noite, você vai chegar na sua casa, você vai descansar, sem levar uma palavra do que ela falou para você. Deus te abençoe. Toquei na mão dele e fui embora. Quando você anda no Espírito, você começa a ver oportunidades que Deus te dá de revelar a palavra, e Deus te dá de você ser abençoador de uma vida que muitas vezes está sofrendo. Você tem uma nova ótica, e esse olhar espiritual é o que Jesus tinha. A mulher samaritana estava perto de Jesus, ou melhor, a mulher do fluxo de sangue perto de Jesus, gritando, querendo ir atrás dele. E o que os discípulos faziam? Afasta. O cego de Jericó, no caminho de Jericó, o Bartimeu, gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. O que os discípulos falavam? Aquieta, cala a boca.
O que Jesus disse? Eu vim para esses. Nem os discípulos conseguiam enxergar o que Jesus enxergava. Mesmo os discípulos andando com Jesus, eles não conseguiam enxergar qual era a sua missão. Por isso que Pedro é chamado de Satanás, porque naquele momento quem governou sobre ele foi Satanás. Quando Cristo falou que ia se entregar. Então, nesses momentos você andando no espiritual, andando no espírito, você vai começando a sentir até mesmo os ambientes. Você já parou para pensar que tem ambiente que você entra, é carregado, é pesado? Você entra e de repente o Espírito está falando para você: o seu lugar não é aqui, sai fora. O que você está fazendo aqui? São lugares onde você não tem que botar a planta do seu pé, porque se você continuar ali, são lugares que muitas vezes você pode estar ali sendo conivente com aquilo que está acontecendo, ou até mesmo dentro de uma fragilidade ao ponto de ser atacado naquele lugar, sentando na roda dos escarnecedores. Então tem lugar que você entra e o Espírito Santo fala para você: aqui não, peraí, não. E tem lugares que Satanás vai abrir oportunidades para nós estarmos, que vão ser bons aos olhos do homem, vão ser gostosos, prazerosos. E é nesse lugar que nós devemos ter o Espírito de Deus para ter a consciência: por que eu estou fazendo aqui? Será que esse lugar é para mim? Será que o que estão cantando realmente é para mim? Quando eu vou no estádio do Morumbi, você acha que eu canto todas as músicas que são cantadas lá? Como eu te amo, tricolor, como eu te amo demais, no dia que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais. E as pessoas estão lá, no dia que você desistir, eu não quero sorrir nunca mais. Qual que é a minha alegria? O meu time ou Jesus? E tem pessoas que acham normal. Não é normal, irmão. Tem coisas que não são para você, tem coisas que não é para você estar. Tem lugar que a gente vai, nossa, que hamburgueria legal. Quem já passou por isso? Você vai num lugar, numa hamburgueria, daqui a pouco você fala: nossa, mano, um negócio ruim que está aqui, velho. Você sente um ambiente de opressão, você fala: não, esse lugar não é para mim. Aí de repente você insiste em ficar lá. Você fala: não, eu vou ficar, eu vou tentar. Aí você vai e come, o que acontece? Passa mal, se perde muitas vezes. Então nós, com o Espírito Santo governando as nossas vidas, nós não entramos em lugares onde nós não somos bem-vindos, onde o nosso Senhor não é bem-vindo. Jesus, quando entrou em Gadara, ele foi expulsar o demônio do gadareno, mas depois ele foi expulso de lá. Quando os demônios foram para os porcos, as pessoas já não quiseram mais Jesus lá. Vai embora. Foi o que as pessoas de Gadara fizeram com Jesus: nós não queremos você aqui. E o que Jesus disse para os discípulos? Quando vocês forem para o lugar e forem bem recebidos, glória a Deus, tomem do que tem lá, toma água, come do pão, faz o que for. Mas quando vocês não forem bem recebidos, chacoalhe a poeira dos seus pés, e tchau. Não fique, vá embora. Muitas vezes a gente quer fazer média com as pessoas, quer ali, nossa, como eu sou legal, olha como eu sou da galera, olha como eu sou o crente descolado, e está no meio de todo mundo, um bebendo, outro falando maconha, outro falando palavrão, e o funk rolando, e a pessoa ali, o crente ali, de boa: não, tudo bem, eu não me contamino, eu sou o cara, eu sou bonzão. Será que Jesus estaria nesse ambiente? Será que Paulo estaria nesse ambiente? Será que Pedro permaneceria nesse ambiente? A pergunta que você deve fazer não é se fulano X, Y ou Z da internet falou que pode ou que não pode. É se os homens bíblicos estariam no lugar onde você está ou eu estava, se eles realmente estariam lá ou se eles meteriam o pé e saiam fora. Porque as pessoas vivem querendo alguém onde elas possam se apoiar e justificar os seus pecados. Fulano falou que eu posso fazer tatuagem. Ciclano falou que eu posso ir na balada evangelizar. Ciclano falou que eu posso beber vinho e não me embebedar. Pastor fulano falou que eu posso escutar a música do mundo. As pessoas querem justificativas para pecar, justificativa para fazer coisas erradas. Nós, com o governo do Espírito Santo de Deus, podemos perguntar direto para o Pai: Jesus, o que o Senhor espera de mim? Jesus, esse lugar realmente é para mim? Senhor, o Senhor deseja que eu permaneça aqui?
E o Espírito Santo que habita em você vai te mostrar as melhores decisões que você precisa tomar, os lugares que você tem que se levantar e sair, e os lugares que você deve permanecer. O Espírito de Deus, Ele tem poder para te revelar tudo isso. E eu oro e profetizo, em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus, para que você tenha uma visão espiritual, Senhor, alicerçada em Jesus Cristo, que você tenha uma audição espiritual aguçada, e que a tua mente esteja conectada com o Pai em todo o tempo, para que o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos e as tuas emoções estejam equilibradas em um só homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.